A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas Henry Ford descobriu como fazer o dinheiro correr atrás dele. Ford não apenas revolucionou o automóvel. Ele reescreveu as regras da riqueza, do sucesso e de como construir algo duradouro. Enquanto a maioria busca vitórias rápidas e dinheiro fácil, os princípios de Ford criaram impérios, transformaram indústrias e ainda hoje servem como um projeto para o sucesso, mais de um século depois. Neste vídeo, vou revelar as lições poderosas da vida de Ford que podem ajudar você a construir riqueza, pensar maior e deixar um impacto que dura muito além da sua própria vida. Essas são as estratégias que a maioria ignora, mas que os verdadeiramente bem-sucedidos nunca esquecem. Fique até o final e, se você achar este vídeo útil ou inspirador, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda muito e faz com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Henry Ford é um dos empresários mais famosos do mundo. Nascido em 1863, em uma fazenda de seu pai no Michigan, ele começou a sonhar grande ainda criança. Aos 12 anos, quando viu sua primeira locomotiva, decidiu que um dia construiria um motor por conta própria. Ford nunca esqueceu esse objetivo. Em 1903, fundou a Ford Motor Company e começou a produzir os primeiros automóveis da marca. O trabalho duro valeu a pena. Em 1914, já havia mais de 10 milhões de carros Ford circulando, cerca de 10% de todos os veículos do mundo naquela época. Ford revolucionou a indústria americana ao lançar a produção em massa com uma estratégia única: grandes fábricas, peças padronizadas e intercambiáveis, e a famosa linha de montagem em movimento. Mas, acima de tudo, Ford aprendeu a administrar a si mesmo. Ele cultivou disciplina e produtividade extraordinárias nas equipes com as quais trabalhou, provando que todo grande movimento começa pequeno, mas pode levar alguém exatamente aonde deseja. A seguir, vamos explorar como atingir objetivos de qualquer magnitude. Não há limite para a perfeição. Em vez de perseguir uma nova ideia a cada momento, é muito mais poderoso colocar toda a energia em aperfeiçoar uma boa ideia que você já tem. Foi exatamente isso que Henry Ford fez. Para criar um carro acessível a todos, Ford buscou formas de tornar a produção mais rápida e barata. Ele foi o primeiro a colocar a fábrica inteira em uma linha de montagem, e passou anos aperfeiçoando essa inovação até torná-la quase ideal. Ford acreditava que o trabalho poderia ser facilitado através de uma boa gestão. Tornar o trabalho mais simples significava reduzir custos de produção. Por isso, estabeleceu uma regra clara: nenhum passo extra, nenhum movimento desnecessário. Esse princípio levou à criação de 2 linhas de montagem dentro da fábrica, uma adaptada para pessoas mais baixas e outra para pessoas mais altas. O resultado foi revolucionário. O tempo de produção caiu de 12 horas para apenas 2, um ganho de eficiência 6 vezes maior. A equipe de Ford explorava e aplicava qualquer pequeno detalhe que permitisse produzir mais, em menos tempo. Para Henry Ford, o verdadeiro sentido da vida estava no trabalho. Ele acreditava que o empregador deveria trabalhar mais do que seus subordinados. Na boca de outro autor, essa frase poderia soar como um discurso motivacional sobre a importância do exemplo do líder. Mas Ford não falava em ser um modelo a seguir. Para ele, o trabalho diário era simplesmente a forma mais segura de viver com dignidade. O trabalho era a pedra angular sobre a qual o mundo repousa. Apenas através dele os problemas podem ser resolvidos, inclusive os problemas globais. Ford trabalhava duro e exigia o mesmo dos outros. Passava mais tempo no chão de fábrica do que em seu próprio escritório. Nos primeiros anos da Ford Motor Company, quando o orçamento era limitado, ele acumulava várias funções ao mesmo tempo: diretor, presidente, engenheiro-chefe e até desenhista. Para Henry Ford, enfrentar concorrentes de forma desleal era uma perda de tempo. Ele acreditava que gastar energia em ataques, sabotagem ou difamações contra outras empresas era simplesmente improdutivo. Para Ford, era um crime interferir nos negócios dos outros. Se um concorrente estava indo melhor, a única resposta legítima era trabalhar ainda mais duro. Mais cedo ou mais tarde, o consumidor perceberia a diferença. No início da história da Ford Motor Company, a concorrência desleal ficou evidente. Poucos anos após sua fundação, a empresa foi processada por um grupo de montadoras inescrupulosas que usavam patentes de forma abusiva para tentar eliminar rivais. A redação da patente era vaga e genérica. Qualquer carro poderia se encaixar na descrição. Enquanto Ford tentava provar a originalidade de sua ideia, os concorrentes espalhavam boatos de que os proprietários de carros Ford seriam processados, multados e até presos. Ford respondeu publicando um comunicado detalhado na imprensa, assegurando que protegeria seus clientes contra qualquer custo legal. Para isso, criou um fundo de seguro de 12 milhões de dólares.
O impacto foi imediato, as vendas dobraram, e menos de 50 pessoas precisaram recorrer ao fundo. Esse litígio não apenas deu visibilidade à Ford, como também chegou até a Suprema Corte, resultando em mudanças na lei de patentes. A experiência mostrou um padrão que se repetiria várias vezes no futuro. Quanto mais bem-sucedida a Ford Motor Company se tornava, mais críticas negativas surgiam contra o seu fundador. O excesso de gestão é pior do que a falta de gestão. Quando muitas pessoas trabalham juntas, o grande problema é a burocracia desnecessária. Ford acreditava que não deveria haver papéis inúteis ou cargos artificiais dentro da fábrica. Papelada só gera confusão, burocracia e faz com que boas iniciativas se percam. Para ele, se um funcionário tinha sugestões, desejos ou reclamações, deveria falar diretamente com o gerente responsável, sem precisar trocar memorandos intermináveis entre departamentos. Cargos em excesso criam uma falsa sensação de status, mas sem responsabilidade. Chefes de alto escalão tendem a dividir responsabilidades até que ninguém seja realmente responsável por nada. Ford defendia a eliminação de privilégios e cargos supérfluos. Só deveriam existir aqueles exigidos pela lei ou realmente necessários para o funcionamento da empresa. Ele acreditava que a comunicação direta entre supervisores e trabalhadores resolvia problemas de forma mais rápida e eficiente, mas sempre sobre produção, nunca sobre lazer. Ford não apoiava a ideia de clima de equipe ou de transformar a fábrica em um espaço social. Para ele, a fábrica não era uma sala de estar. O trabalhador estava ali para executar sua função, não para socializar. Com turnos de 8 horas e pausas de 15 minutos, qualquer conversa a mais só servia para distrair do trabalho ou do descanso. Na visão de Ford, cada trabalhador podia desenvolver o próprio mestre dentro de si. Não havia soluções prontas nem atalhos. Os melhores funcionários conquistavam seu espaço pelo esforço e talento. Com dedicação, qualquer pessoa poderia subir na hierarquia até cargos de liderança, mas era preciso começar de baixo. Na linha de montagem, o trabalho era dividido em 3 níveis: os recém-contratados, os já treinados e os mais experientes. A partir daí, um trabalhador poderia migrar para funções mais complexas, tornar-se capataz, gerente adjunto ou até gerente geral da fábrica. Essa regra nasceu da experiência de Ford ao lidar com especialistas contratados para dar conselhos, que muitas vezes declaravam ser impossível realizar certas mudanças. Já os trabalhadores que cresciam de dentro da fábrica não conheciam a palavra impossível, e justamente por isso traziam inovações que surpreendiam. Não havia barreiras artificiais para impedir a ascensão. Porém, Ford observava que poucos estavam dispostos a dar o primeiro passo. Uma promoção significava mais salário, mas também mais trabalho e mais responsabilidade. Segundo ele, apenas 25% dos operários tinham interesse em se tornar capatazes, e, mesmo assim, muitos buscavam isso apenas pelo dinheiro, não pelo crescimento pessoal ou pela carreira. A maioria preferia permanecer em tarefas repetitivas da linha de montagem, que não exigiam muito esforço, mas garantiam estabilidade. Ford dedicou toda a sua vida à produção de veículos acessíveis para todos. Para que essa produção tivesse sucesso, ele precisava de princípios sólidos de trabalho e organização nas fábricas. Havia uma placa pendurada no portão que dizia: "Lembre-se, Deus criou o homem sem peças de reposição." O empresário detalhou suas experiências no livro Minha Vida, Meus Conquistas, que permanece até hoje um manual para empresários ao redor do mundo. Aqui estão alguns dos segredos da produção de sucesso segundo Henry Ford. A melhoria constante era um fator central. Cada funcionário podia participar do desenvolvimento da produção e sugerir maneiras de torná-la mais eficiente. A filosofia era clara: trabalhe melhor do que ontem. Além disso, Ford acreditava em oferecer produtos e serviços para todos, em escala global, sempre buscando maneiras de tornar o impossível possível. Ford também seguia o princípio de que é melhor vender muitos carros com lucro pequeno do que poucos carros com lucro alto. Ele recusava categoricamente a ideia de que algo fosse impossível. Para ele, nenhuma pessoa na Terra poderia declarar com confiança que algo não poderia ser feito em determinada área. A automação de tudo o que pudesse ser automatizado tornou-se uma vantagem competitiva da empresa. Nas instalações da Ford, nenhum material era processado manualmente, e nenhum processo era realizado sem tecnologia. Ford acreditava que processos manuais nunca eram a forma mais eficiente ou barata de produzir. Para alcançar uma produção perfeita, é essencial ter uma gestão eficaz. Henry Ford tinha princípios muito claros sobre isso. Ao contratar funcionários, ele se opunha fortemente à ideia de escolher pessoas apenas pela competência ou experiência prévia. Ford acreditava que qualquer pessoa capaz encontraria seu lugar certo através do esforço e dedicação.
Todos começavam do degrau mais baixo, com chances iguais, e o crescimento ou a promoção dependiam exclusivamente da vontade de trabalhar. A experiência passada ou a origem da pessoa não importavam. O único requisito era disposição para o trabalho. Sobre crescimento na carreira, Ford dizia que a maioria dos trabalhadores valoriza mais um trabalho decente do que uma promoção. O desejo de ascender era exceção, não regra. Apenas cerca de 5% aceitariam assumir mais responsabilidades, aumentar a força de trabalho ou gerenciar salários. Portanto, o desafio não era encontrar pessoas capazes, mas aquelas que realmente queriam progredir. Ford resumiu assim: pessoas bem-sucedidas avançam enquanto os outros desperdiçam tempo. E, com entusiasmo, você pode alcançar qualquer coisa. A paixão é o brilho no olhar, a rapidez no andar, a força no aperto de mão, a energia e a vontade de colocar suas ideias em prática. Entusiastas são lutadores. O entusiasmo é a pedra angular de todo o progresso. Ele acreditava que pensar no futuro constantemente, em como fazer mais, cria uma mentalidade onde nada parece impossível. Sobre economia, Ford dizia que é fácil exagerar. É melhor ensinar os jovens a investir do que apenas poupar. Eles deveriam investir em si mesmos para aumentar seu valor e utilidade. Depois que atingirem o topo, então sim, reservar a maior parte da renda como segurança para o futuro se torna essencial. Número 1. Sirva aos outros. Um negócio totalmente dedicado ao serviço não se preocupa apenas com lucros, eles acabam crescendo de forma surpreendente. O segredo do sucesso está em servir aos outros. Todas as pessoas bem-sucedidas oferecem algum tipo de serviço. Quanto maior o sucesso, maior é o impacto do serviço prestado. A riqueza verdadeira é baseada no serviço e só vem através dele. Ford dizia: a riqueza, assim como a felicidade, nunca é alcançada quando buscada diretamente. Ela vem como subproduto de fornecer um serviço útil. Então, a pergunta é: como você serve? Número 2. Foco. Não existe pessoa viva que não possa fazer mais do que imagina. Muitas vezes, você nem faz ideia do seu verdadeiro potencial. O problema é que você dispersa sua energia em várias tarefas. Passa 1 hora em uma coisa, 3 horas em outra, e nunca dedica foco total a uma única atividade. Quando você concentra seus esforços de forma consistente, tudo se torna possível. Foco transforma limites em oportunidades. Você pode realizar muito mais do que acredita. Número 3. Seja produtivo. Minha observação é que a maioria das pessoas avança justamente durante o tempo que outras desperdiçam. Todos temos 24 horas por dia, mas apenas alguns conseguem aproveitar esse tempo para alcançar sucesso, enquanto muitos falham. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas dominam seu tempo, enquanto outras deixam que o tempo as domine. Alguns ditam o ritmo do próprio dia, enquanto outros permitem que o tempo decida o que fazer. Se você falha porque está desperdiçando seu tempo. Se você tem sucesso, é porque gerencia seu tempo de forma estratégica. Pergunte-se: você é mestre do seu tempo? Número 4. Resolva problemas. A maioria das pessoas gasta mais tempo e energia contornando problemas do que tentando resolvê-los de fato. Tenha certeza, há uma recompensa real em resolver os problemas dos outros. Mas você consegue resolver qualquer problema? Ao enfrentar grandes desafios, você obtém grandes recompensas. Se lidar com pequenos desafios, a recompensa será pequena. Se resolver os problemas de poucas pessoas, o ganho será quase insignificante. Mas se você conseguir resolver os problemas de muitas pessoas, pode se tornar verdadeiramente rico. Não perca tempo desviando-se dos problemas. Enfrente-os. Número 5. Aprenda constantemente. Não há nada particularmente difícil. Nada é difícil quando você divide em pequenas tarefas. Henry Ford dizia que não existem grandes problemas, apenas um conjunto de pequenos problemas. Quando você pensa assim, percebe que, na verdade, nada é complicado. Subir uma montanha, passo a passo, não é tão difícil quanto parece. Soluções sustentáveis para grandes desafios vêm da abordagem passo a passo. Cada pequeno avanço leva ao sucesso. Número 6. Mantenha seus olhos no objetivo. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que aparecem quando você desvia o olhar do seu alvo. Nunca tire os olhos do seu objetivo. Ele é o que te motiva, o que te faz continuar avançando, independentemente das dificuldades. Sempre visualize quem você quer se tornar. Imagine seu objetivo como se já tivesse sido alcançado. Experimente isso em sua imaginação, sinta como se já fosse real. Número 7. Pense.
Pensar é um trabalho árduo, e é por isso que tão poucas pessoas realmente o fazem. É através do pensamento cuidadoso que você se prepara, descobre pequenas nuances e organiza seus planos. Ford dizia que toda preparação é o segredo do sucesso. Pensar exige esforço, mas quem se dedica a isso se prepara para conquistar grandes resultados. Henry Ford continuou sendo o gênio da indústria automotiva, tornando-se um exemplo para todos que querem ser vencedores. Se você aprendeu algo valioso neste vídeo, não deixe passar, curta, inscreva-se no canal e compartilhe este conhecimento. Cada like é um passo para que mais pessoas descubram essas lições poderosas de sucesso e riqueza. Transforme o que você aprendeu em ação, aplique essas estratégias e veja sua vida financeira mudar. Não fique de fora dessa jornada. Aperte o botão de inscrever-se agora e faça parte da comunidade que pensa grande e age melhor.